Olá, estamos na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos ver hoje o capítulo 1, Prefácio e Saudação. Capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amor de Paulo pelos cristãos de Roma, versículo 8 até o versículo 15. Versículo 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Versículo 10. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Versículo 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Versículo 12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Versículo 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Versículo 15. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Justificação pela fé. Versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. O pecado e a condenação. Versículo 18 até o versículo 32. Versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Versículo 27. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Versículo 29. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano,
malignidade, versículo 30, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Versículo 31. Nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Terminamos aqui o capítulo 1 do livro de Romanos, com a nossa Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Deixe aqui o seu joinha e compartilhe com quem você conhece e que esta mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor.